Salve, salve, ladeiras! Todo mundo bem por aí? Bom, entrei rapidinho aqui antes de começar o nosso novo programa, nosso 8º episódio do Salve Ladeiras, para dizer que esse é o vídeo de aniversário, comemoração de 7 anos do Ladeiras. Vim aqui com a primeira camiseta do Treinão Ladeiras, até arrepia de lembrar, a primeira de todas a ostentar, não tinha nem a logomarca ainda que a gente usa hoje. Então eu quero convidar vocês para dar muita risada nesse vídeo, se emocionar. Comentem, compartilhem, se inscreve aqui no nosso canal, mas principalmente comentem e compartilhem. Meu irmão mais novo, Vinícius, da Ouse Filmes, é quem editou. A Globo vai morrer de inveja do que esse menino conseguiu fazer nesse vídeo. É inacreditável do quanto tá legal, do quanto tá especial. Então a gente já começa aí com o filho do Jefferson abrindo nos teclados aí a nossa chamada, e convido todos vocês a curtir um pouquinho do que é o Ladeiras, para você que conhece, que gosta do Ladeiras, e para você que não conhece e não gostava, agora vai gostar. Salve, Ladeiras! Valeu! Salve, salve, Ladeiras! Todo mundo bem por aí? Eu sou Junior Diesel, esse é o programa Salve Ladeiras e hoje, moleque, hoje tá bonito demais, hein? Isso aqui tá leve, isso aqui tá de uma beleza hoje que não tá cabendo aqui dentro. Cara, o convidado de hoje vai ser muito fácil de trabalhar com ele hoje, porque o cara eu sou fã demais, o cara é alto, é bonito que chega e irrita, inteligente, empresário bem sucedido, já foi atleta de basquete, atleta da capoeira, corre desde 2006, várias provas pelo país, também inclusive fora do país, organiza eventos de fitness, de stand-up comedy e também de corridas de rua e de montanha, certo? Já recebeu homenagem na Câmara dos Vereadores de São Paulo pelos Ladeiras de rua que ele organizava, os treinões, já recebeu moção de aplausos na Câmara dos Vereadores de Joanópolis pela corrida trail que eles organizaram. Então a gente recebe hoje aqui o CEO do Ladeiras da Penha, o grande, o incrível, o sensacional Junior Diesel. Show essa apresentação aí, faltou coisa pra caraca, né, cara? Se fosse falar de mim, a gente ia ter que gravar uns 2 programas. Aí. 2 ou 3, se a gente for contar toda a Obrigado história, pela honra de participar aqui, o nível do programa tá muito bacana. Tenho visto que tá vindo só gente famosa, bastante, só gente interessante. Gente grande então, aí. Imaginei que havia um convite para mim. E obrigado mesmo pelo momento, porque até demorou, né? Cara, prazer imenso receber você aqui. O papo vai longe, porque a gente já sabe que você fala mais que a perua da Cândida, né, Guerreira? Tenho visto nos outros programas. É você, lógico que é você. Sempre foi você que falou mais do que eu, e não vamos entrar nesse debate. Falando e não para Até de falar. porque toda vez que eu tô falando, você fica tentando falar, então é lógico que é você. você que fala muito mais do que eu. Vai Isso aí lá. a gente já sabe disso, certo? Cara, podia começar com muitas perguntas, mas eu acho que a principal delas é como começou o Ladeiras? Pô, aí sim, agora vamos para uma história de verdade. Cara, o Ladeiras nasceu de um treinão entre amigos, assim, era quase que sem querer. Eu sempre treinei lá, é tudo asfalto, para quem não conhece, eu moro na Penha, Zona Leste de São Paulo. Quebrado. Então esse treino é 100% asfalto. Ele originalmente tinha 12 km e aí me levava para lá sempre para treinar. Meu querido João Seco, a Mari, esposa dele, o Walter Viegas, então essa galera me apresentou esse treinão. Show. E a gente rodava sempre lá para os treinos da montanha, nessa época eu corria a montanha. E um dia no Facebook eu resolvi começar a convidar a galera que sempre treinou rua para ir conhecer o Ladeiras, mas ele não chamava Ladeiras. O pessoal chamava ele de treinão da minhoca, do minhocão, porque ele faz... Ele tem uma altimetria que simula uma minhoca, um sobe e desce tremendo. Então a galera chamava de treinão da minhoca, tinha 12 km. E eu joguei no Facebook. E aí na primeira vez que eu criei o convite, eu chamei esse convite de treinão Ladeiras da Penha. Porque eram ladeiras o tempo inteiro, subindo ou descendo, e era na Penha. E aí, pô, no primeiro treinão já tinha logo lá 10 pessoas. 6 pessoas. 10, pô. 6. Não. Éramos 6. Não, isso aí éramos 6, que éramos 10, Não, e é uma éramos longa história, 10 seis. pessoas. Não. Da diretoria, que ainda está até hoje, o Didi, o Guilherme, minha esposa, a Vanessa Mancini, passou por lá a Maluzinha,
o João estava lá, então foi um primeiro treinão muito bacana e onde tudo começou, né? Então a gente fez lá os 12 km. Mais para frente a gente foi acrescentando algumas ruas. E a cereja do bolo mesmo, que todo mundo conhece, que todo mundo comenta, que é a Ladeira da Cruz. É a ladeira mais íngreme do treinão, ela não tem nem 500 metros, mas quando você está na parte mais baixa da ladeira, você não vê uma cruz que tem lá em cima, que é a igreja da Penha. Tem uma cruz bem em cima, então como é muito inclinada... Eu sei, né? Eu corria lá, essa daí é inclinada, eu corria de costa lá. Não, que você correu eu até lembro, eu acho. Mas às vezes que eu vi, acho que estava andando, né? Só não ganhei lá porque não podia competir, tinha que organizar, né? Eu subia correndo lá, você, eu não estou lembrado desse momento não. Mas enfim, lembra daquela cruz? Então, essa é a Ladeira da Cruz. E aí ela foi acrescentada já mais para o final. Então aí hoje ele tem 15 km, 15 quilômetros. Infelizmente não rola mais o treinão por motivos políticos, vamos assim se dizer, porque a gente sempre pediu autorização para a Secretaria do Verde da Penha para usar o espaço ali do Ticoatira, que a gente chama de arena. E sempre nos foi dada a autorização. E aí, a partir de 2017, essa autorização ela tinha que ser paga. Eles chamaram lá lindamente de taxa de manutenção e limpeza, e a gente teria que pagar, por exemplo, para um treinão de 500 pessoas, algo em torno de R$ 4.000. Mesmo que eu tivesse a grana, que não fosse um treinão gratuito, que era, e eu tivesse a grana para pagar esse treinão, a gente teria que ter autorização da Federação Paulista, que cobra o alvará, e também teria que ter autorização da CT, que cobra para fechar as ruas. Então, não teria como mais continuar com o treinão, infelizmente. Entendi. Boa, Serginho, boa noite. Estamos aqui no Ladeiras da Penha, o maior treinão de São Paulo, na Ticoatira. Hashtag Altas Horas, vou pedir para a galera falar para você. Hashtag Altas Horas, Ladeiras da Penha, não para aí! Bora, volta e vamos com Deus! É um sonho possível voltar? Você acha que volta lá? O maior treinão do país? Não? Conta aí. É um sonho possível voltar. Eu não sei se ele volta como treinão. Eu tenho batido muito na tecla, eu continuo em contato com as secretarias da Penha para que ele volte pelo menos como uma prova. Né? Em último caso que ele volte como uma prova, mas eu sonho em fazer o Ladeiras da Penha. Hoje eu tenho vários ramos do Ladeiras da Penha, mas nada referente à corrida Ladeiras da Penha. Então a gente vai voltar, eu prometo que a gente vai voltar. Agora eu não sei em qual formato, se ele vai ser um treinão, se ele vai ser uma corrida. E o que estourou mesmo, assim, voltando, que eu falo pouco, então eu tenho só que usar esse tempo pequeno que eu tenho, que me é dado pouco tempo aqui. Então eu tenho que usar para falar que o que estourou mesmo o treinão, eu acho que foi o nosso primeiro noturno. Entendi. Foi a nossa primeira camiseta. A gente fez umas vaquinhas ali entre a galera que estava participando e fizemos uma camiseta amarelo-ouro, que é a coisa mais linda. E 150 camisetas, 150 pessoas num treinão noturno, com um monte de cara da bike na época que se prontificou a ajudar, acho que tinha 30 ou 40 caras, tudo com luzinha, lanterna. E eu era o carro batedor, porque eu puxava os caras com o carro, voltava para outro pedaço para pôr um staff, a gente meio que se virava. Eu e o Guilherme nessa época a gente corria os 12, ou os 14, ou os 15, e a gente corria 3 vezes isso no dia, porque tinha que ficar indo levar e buscar a galera. Mas os últimos treinões a gente tinha pórtico de chegada e largada, pódio, medalha, troféu, staff, fruta, só não chamava prova. Porque se a gente chamasse prova, a gente humilhava muita prova que tinha por aí. Né? Então a gente ficou chamando de treinão para não ofender os caras, entendeu? Essa era a verdade. Doa quem doa. E deixa eu te falar, você é corintiano, né, cara? Todo mundo sabe o seu amor pelo Corinthians, branco e preto, sempre, né? Sempre, 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 timão. Mas as cores do Ladeiras é o amarelo e preto. Por que o das cores e não branco e preto? Conta aí pra gente. Sim, corintiano, lógico, né, cara? Tá aqui a cara de sofrimento nessa fase atual. Mas o amarelo e preto, na verdade, é uma homenagem autorizada pelo mesmo, o meu grande mestre, mestre Branca,
da assessoria Branca Esportes. Eu treinei com o Branca há muitos anos, e o Branca foi muito mais que um técnico para mim, foi um paizão que eu amo de paixão. Aliás, fica aqui a dica, viu? Então, é um cara interessante para você entrevistar, um dos maiores treinadores do país, correu de 100 metros a 100 quilômetros, então fica aqui a dica, não querendo fazer merchandising no programa que é seu, mas de repente, né, é um cara interessante para você entrevistar. Certo, Branca? Depois... E aí, as cores do Branca é o preto e o amarelo, então eu queria fazer uma homenagem para o Branca e pedir para usar as cores, fazendo o amarelo e preto, mas... de alguma forma é um jeito de homenagear um dos caras que foram um dos mais importantes da minha história. Então o amarelo e preto é em homenagem às cores do Branca Sport, que apesar de ser branca, é amarelo e preto. Então, como você fala mais que a perua da Cândida, comprovando aí a nossa tese, eu lembrei de te dar uma água, e já que eu lembrei de te dar uma água, eu lembro aqui que eu tenho uma caneca do Ladeiras exclusiva para te entregar. Certo? Pô, valeu, cara. Aí sim, até que enfim, eu sempre sonhei em ter uma canequinha dessa. Enquanto isso, a gente aproveita e chama nosso amigo Sérgio Garcia, da loja Equilíbrio Esporte, que vai trazer aí um cupom com desconto para todos que estão assistindo o nosso programa. Certo? Vai segurando. Essa é boa para tomar aquela... Fala, amantes por montanha! Se você está vendo esse podcast nessa semana, vai lá no site da Equilíbrio Esportes e aproveita o cupom Ladeiras no Ar, 15% off, tudo que você precisa para sua trilha, montanismo, o que você imaginar você vai encontrar lá, as mais renomadas marcas. Então use e abuse do cupom, porque ele está sem restrição, inclusive para produtos em promoção. Beleza? Até a próxima! Já falamos do Ladeiras da Penha, o treinão Ladeiras da Penha, então agora você conta para todos nós como começou e o que é o Ladeiras Trail. Pô, é o que move a gente hoje, né, cara? Hoje é o carro-chefe do Ladeiras. Na verdade, não começou como Ladeiras Trail, hoje a gente faz um trail casca grossa aí, reconhecido, mas em 2015, em abril de 2015... 19 de abril de 2015, para ser mais exato. 19 de abril de 2015, muito bem. Eu tava lá. Você tava lá, né, que eu tô ligado. Em 19 de abril de 2015, como disse o nosso extraordinário entrevistador aí, a gente teve a primeira etapa do Ladeiras, que chamava Circuito Ladeiras de Corrida Rústica. Eram provas bem mais leves do que o que a gente faz hoje. Tinha algumas montanhas, algumas trilhas, mas eram provas com bastante estradão. E a gente abriu 150 inscrições, baseado no que a gente tinha nos treinões e tal. Eu não tinha o público trail, então eu tinha medo de abrir muita inscrição e ficar com prejuízo. Abri 150 inscrições. E foi loucura, porque na primeira etapa a gente teve 280 inscritos, teve a presença da Red Bull lá, teve vários atletas do trail, meu saudoso e eterno amigo Jackson Senigalen participou também da prova, mas já estava o Jefferson, que é atleta do Ladeiras até hoje, o Espingarda, cara, muita gente bacana passou por lá. E aí em 2015 fizemos ainda mais uma etapa, que foi a de Suzano, depois do Riacho Grande, que foi onde a gente estreou em 2015. Em 2016, a gente, ainda como circuito Ladeiras de Corrida Rústica, a gente fez Arujá. Exatamente. E aí, infelizmente, foi a etapa do Arujá, que foi em homenagem ao Jackson Senegala, que morreu no mês anterior. E depois fizemos Suzano de novo. 2017, a gente fez Guararema, primeiro ano de Guararema. E quando a gente foi fazer Suzano, o Naval, mestre Naval, nos deu a honra de trabalhar na nossa equipe nessa etapa. Então ele ajudou a gente a sinalizar, ajudou a gente a organizar a prova em 2017. E o Naval, um dos maiores conhecedores de trail do país, falou: ô Junho, para com essa ideia de corrida rústica, Junho, você faz trail, que é o abençoado trail. E aí a partir da etapa seguinte, a gente modificou o nome para Ladeiras Trail, mudamos todas as imagens do Ladeiras, todas as logomarcas, e desde então a gente faz um trail casca grossa, graças a Deus e aos meus bons diretores de percurso. Vale aqui lembrar de Dario Rocha, que é um montanheiro das antigas, a Adalto, que já trabalhou em dezenas de provas de montanha, o Alemão hoje, que faz parte da equipe, mas é do Caveiras Trail, o Beto, Roberto Ferraz, que é da Itapetí Trail. Então eu tenho uma galera de percurso casca grossa. Nas cidades que a gente passa, a gente tem sempre alguém da cidade que ajuda muito a gente. Então, em Ubatuba tem o Michael, o Marquinho, Chechel. Em Joanópolis é o Thiago Mal, que é quem desenhou o percurso do ano passado, com a nossa ajuda, mas esse ano ele está fazendo sozinho o percurso, aliás,
Convido todos aqui, você também, se não tiver com o tornozelo zoado, não estiver fora de forma. Aí, mas vamos ver, essa prova aí é muito casca grossa. Direto, eu sei. Enfim, convido todos vocês, dia 13 de dezembro é a nossa etapa do Ladeiras Trail em Joanópolis, 7, 14, 21, Thiago Mal trocou todo o percurso, tá casca grossa de verdade, então se você tá sem prova esse ano, o ano não acabou ainda dá pra gente se encontrar 13 de dezembro, www.ladeiras.com.br, não é isso? De hoje a empresa Ladeiras. O que é a empresa Ladeiras? Quais são os ramos aí da empresa Ladeiras? Pois é, cara, viramos uma multinacional. Quase. Mas a gente tem bastante coisa hoje vinculada ao nome Ladeiras. Então a gente tem a loja virtual do Ladeiras, que funciona no site. A gente tem mais de 80 produtos, todos personalizados. Tem roupa, tem viseira, tem caneca, tem máscara aí com esse negócio da pandemia. A gente tem também as máscaras, foi muito bacana. A gente tem um galpão do Ladeiras, o escritório Ladeiras, tem CNPJ registrado como empresa, tem um funcionário contratado, que é a minha esposa, a Vanessa Mancini, é contratada do Ladeiras, a gente paga os impostos lá, tudo certinho. As redes sociais do Ladeiras é um trabalho muito forte que a gente tem seguidores que realmente gostam do nosso trabalho e curtem tudo que a gente faz. A gente tem hoje uma caminhonete personalizada do Ladeiras 4x4. E, pô, cara, a gente só tende a crescer. Tem muita coisa vindo por aí. Muita não coisa. Não faltou nada, não? Não faltou você falar? Ah, nada, é. Não tem mais nada na empresa? Tem um tal de programa aí, né, cara? Tem um tal de Salve Ladeiras, está entrevistando bastante gente famosa, gente interessante, inteligente, gente bonita. É um programa que, olha, cara, eu não sei como vocês vão conseguir melhorar depois de... Vai melhorar muito. É verdade, nem sempre é. O Naval não é dos mais bonitos. Então... Bom, e tudo que você está falando aí, todos esses anos, a gente ouve falar que você é bem quisto por todo mundo, a galera gosta de você, gosta de tirar foto, gosta do seu trabalho, sempre muito aplaudido no que faz, sempre atento às redes sociais, você mesmo é quem responde, participa aí, as 200 mensagens do Zap é você mesmo quem responde, mas isso gera alguns admiradores, mas gera também uma rinchazinha aí, tem organizador que você não gosta, tem organizador que não gosta de você, polêmica! Cara, não, pô. Eu gosto de todo mundo, cara. Eu não tenho nada contra nenhum organizador, muito pelo contrário, eu admiro dezenas deles. Mas tem muito cara que eu também não tenho nada a favor. Então passa despercebido. Hoje a gente cresceu bastante. No trail a gente é muito reconhecido. Nas redes sociais, o júnior organizador é muito reconhecido. Então, quem é reconhecido de alguma forma é muito plagiado, imitado. Tem empresas aí que ficam tentando usar o nosso nome. Eu tenho o cara que usa o meu bordão do Salve Ladeiras, ou então que o cara cria, por exemplo, a gente sempre usou desde 2013, somos todos ladeiras, aí o cara cria, somos todos alguma coisa, sabe? Não foi eu que inventei a frase não é minha, mas quando você usa ela no mesmo ramo que você trabalha, isso fica chato pra caramba, né? Então, se a Omo criou se sujar faz bem e a outra faz se lavar faz bem, fica muito estranho, porque as duas criam sabão em pó. Então, pô, o cara tinha que ter uma criatividadezinha e ele não consegue, aí ele copia a minha ou a do outro, e isso faz com que eu não tenha nada a favor dele. Agora, contra, tem sol para todo mundo. A sombra não é para todo mundo, mas o sol tá aí para todo mundo. Então eu não fico arrumando treta não, mas eu prefiro destacar os que eu tenho admiração. Então, o Ladeiras começou com eu tendo muita admiração, por exemplo, pelo Gustavo Nogueira, que é o dono do Rei da Montanha, Raia da Montanha, um dos responsáveis pelo Indomit. E quando eu era atleta ainda, nem pensava em organizar, eu encontrei o Gustavo lá de cantinho numa prova que eu fui correr de óculos, me dando uns flyerzinhos, falando, cara, vai lá conhecer a nossa prova, ó, a inscrição é baratinha, a gente está começando, mas você vai gostar e tal. E o Gustavo me inspirou muito nisso, eu sempre panfletei, eu sempre tentei trazer as pessoas assim nesse tete. Então essa acessibilidade que eu tenho, eu acho, com a galera, isso a galera tenta forjar. Eu vejo organizadores que nunca falaram com ninguém agora criando redes sociais e se passando por bons meninos. Eu não me passo por bom menino, eu gosto de gente, eu sempre gostei de pessoas, sempre organizei coisas e é o meu jeito. Então meu WhatsApp tem 1.300 atletas, eu faço uma lista de transmissão e converso com todos eles, eu sei o nome de todos eles. Eu gosto demais de gente,
Eu preciso de dinheiro, eu preciso de materiais, mas eu gosto de gente, sempre gostei. Na escola foi eu quem organizou a primeira gincana da escola, eu que era do Grêmio. Depois eu fui educador físico, aí eu organizei treinões de jump, treinões de bike. Eu sempre fiz festa na minha rua, eu que organizava os campeonatos de futebol, de futevôlei, de basquete. Então eu gosto disso, eu acho que é meu. E eu gosto de gente que gosta de mim, Que é então mais fácil. fica mais fácil. Na Bem prova mais fácil. eu faço a locução das minhas provas, eu conheço 90% das pessoas que passam pela linha de chegada. Quando eu narro, quando eu faço a locução delas indo, eu fico em oração para que todas voltem, não só para que elas voltem bem, mas para que eu tenha aquele momento que é tão alegre para a pessoa, seja ela campeã, seja a última, porque todo mundo tem seu pódio, todo mundo é campeão em algum momento ali, ó. Ou o cara que foi primeiro colocado. Essa frase aí não me é estranha, não, hein? Você fala isso também? Você fala essa frase aí? Eu acho que é por isso que eu te admiro, hein, cara. Tá aí, ó. Rapaz. Tá aí, cara, que eu queria apresentar pra minha mãe. Eu acho que essa frase aí Só é tem que minha. ficar ligeiro pra você. É, lógico que é minha, seu doido. E aí, cara, Tá malandrão hoje. Né? eu sei o nome das pessoas, eu gosto de saber o nome das pessoas, e as que eu não sei, com o tempo elas voltam no Ladeiras e a gente vai criando esse vínculo. Então, eu sempre gostei muito de participar da minha prova. Já me perguntaram 300 mil vezes por que eu não deixo outra pessoa fazer a locução, e as respostas são bem simples. Em primeiro lugar, porque eu ainda quero esse contato e eu gosto muito desse contato com as pessoas que acreditam no meu trabalho. Aquele momento ali é único. E segundo, que eu tenho uma equipe muito competente, que eu não preciso ir lá pro meio, eu consigo falar com eles e, pô, um cuida do som incrivelmente, um cuida do simples motivo que é a água, o outro cuida da trilha. Então as pessoas que fazem ladeiras muito bem. Eu apareço muito, eu sou o vagão ali da frente, mas o trem é gigantesco. É muita gente que faz andar certinho na linha. Então acaba que eu sou o primeiro vagão, eu sou o maquinista ali e eu saio na foto. Mas a equipe Ladeiras é literalmente de arrepiar e... eu sei, você tá ligado? Você acha que você sabe o que eu tô falando, né? Até porque tem essa também, né, cara? Com o salário que eu pago pros caras mensal, lá na gringa não tem cara ganhando isso pra trabalhar em empresa, né? Então... Tem neguinho aí fazendo fila. O que a gente tá de currículo aí de cara que trabalhava na Microsoft, Google. Mas, cara, os caras do Ladeira são parceiros, comem pizza lá em casa, que é um dos pagamentos, é a pizza. E você é o vagão da frente, você é o cara que aparece, mas não necessariamente o maior ou um dos maiores organizadores trail do país. É um bom atleta trail, é verdade isso, mano? Vindo de você, isso é até engraçado, né, cara? Cara, é assim, ó, eu nasci pra corrida na rua, eu amo corrida de rua, eu tenho 300 e algumas medalhas e 85% delas é da rua. Então eu gosto da rua, o Ladeiras da Penha nasceu na rua. Eu treino na rua, então é muita hipocrisia tentar separar isso. Eu não conheço nenhum atleta 100% trail, que o cara só treina na montanha, só pisa no barro. Esse cara é um privilegiado, ele deve morar na montanha, que bom. Todos os demais, por mais montanheiro que ele seja, ele também treina na rua e gosta da rua. Como eu moro muito longe de montanha, como eu tenho muita dificuldade, eu gosto de treinar na rua. E não tive muita experiência na montanha. Primeiro, porque eu não era um dos melhores atletas da montanha. E segundo, porque eu tive algumas torções de tornozelo. 3 torções no direito e uma no esquerdo. Que eu... como é que eu vou dizer? Eu acrescento a essas torções a falta de responsabilidade de nunca ter cuidado delas. Então hoje eu tenho uma deficiência muito grande. Eu não tenho nenhuma habilidade mais com trilha. Então eu vivo na trilha... Por causa do Ladeiras, eu abro o percurso, eu limpo a trilha, eu faço a sinalização e aí dei uma engordadinha, né, cara? Assim, então, tem um pouco de sobrepeso também. O pessoal até fala que tô meio gordinho, mas isso é intriga da oposição. E acabei não correndo tantas provas de montanha, mas me tornei, acredito e posso afirmar que sou um bom organizador de montanha, mesmo não sendo um bom atleta da montanha. Mas fico muito feliz em trazer muitos bons atletas da montanha para minha prova que acreditam no meu trabalho e nunca contestaram isso. Pô, cara, você não era um bom atleta, como você vai fazer uma boa prova? Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu ainda tenho a vantagem de ser o cara que sinaliza a prova também, que abre o percurso também. Então, quando esse bom atleta vem falar comigo da prova, eu sei de onde ele está falando, eu passei por onde ele passou. Então, essa semana mesmo a gente foi para o percurso de Joanópolis. Eu rodei o 14, o 7, a semana que vem vou rodar o 21, então eu sei cada pedacinho do que os caras estão falando. Às vezes a sinalização foi eu quem pus naquele pedaço que ele está falando. Então eu continuo sendo um atleta trail
da caminhada. Chegou pra mim que esse atleta trail da caminhada tem medo de algumas coisas na trilha aí, é verdade? Não, Como é que não é é assim? assim. Aí, tá vendo? Da onde você tá tirando essas informações aí? Cara, a gente Tem tem coisa informantes que é lá dentro da particular, diretoria. e os caras confidencial. contam pra gente, né? Se o meu advogado te procurar, você fique ciente que é sobre essa parte da entrevista, tá? Não é medo. Você não precisa ter medo de nada. Você tem que ter respeito. Eu tenho respeito. Tem gente que tem respeito por cobra, tem gente que tem respeito por onça, por urso. Eu tenho respeito por vaca. Eu tenho respeito por cachorro. Às vezes, até uma muriçocazinha. Eu não gosto, eu tenho essas particularidades. Eu sou o organizador de trail mais Nutella que você vai ter no seu programa. Eu não gosto. Não. Ó, já fiquei mais de 10 minutos sem atravessar uma trilha porque a vaca não saía. Eu não vou discutir com ela. A cobra dá para discutir porque eu corro mais que a cobra, certo? A onça eu não quero discutir, porque eu espero nunca encontrar com ela. Cachorro é muito complicado, porque é o amigo do homem se ele tiver de bom humor. O povo cai nesse papinho de que todo cachorro é amigo. Cachorro amigo tá dentro de casa. Se você acha um cachorro no quintal de uma trilha, esses cachorros são cria solta, eles correm atrás de vaca, de onça, de cobra. Você acha que eles vão ter medo de mim? Eu tenho medo de cachorro. Então sim, mano, ó, já cruzamos com cobra, já vimos pegada de tudo que é bicho. Não tem problema. O meu problema é Não. cachorro e vaca. Eu tô rindo E porque eu não às tenho vezes medo nada isso. disso, não. Eu não gosto de pernilongo só. Mano. E eu não sei porque que você tá rindo. Eu não sei porque você tá rindo. E eu tenho uma curiosidade aí, ó. O nego já tatuou, usa de adesivo, usa as hashtags aí pelo país inteiro. E da onde veio faca na ladeira? Pô, verdade. Eu não tenho ainda, hein, mano. Tem tanta tatuagem, ainda não fiz ela. Cara, na verdade foi um PM. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas acredito que posso. É o Kleber. Ele corria todos Bravo. os treinões do Ladeiras. E aí, assim que acabou um dos treinões, ele postou a foto que ele tirou comigo e escreveu: "Esse é o cara do faca na ladeira". Aí eu fui escrever embaixo: "Show, show de bola, faca na caveira". Aí ele escreveu embaixo, ele falou: "Não, faca na ladeira". E aí me deu um segundo e falei: "Mano, é mesmo, né? O cara tá falando faca na ladeira, fica legal". Comecei a postar isso em tudo que eu escrevia, eu colocava faca na ladeira, faca na ladeira. Mas não tinha ainda nada criado. E aí o Lucas que fazia nossas camisetas, eu falei: "Lucas, a gente precisa criar alguma coisa aí sobre a faca na ladeira". Aí o Lucas achou a caveira que a gente tem hoje com uma faca. A princípio nem era essa caveira, ela foi se adaptando, ela foi melhorando muito. E aí virou uma marca, né? Hoje é uma das marcas do Ladeiras, é ser faca na ladeira. A personalização do nosso 4x4 tem a caveira logo no capô aí. E o que não é muito bom para andar na quebrada, porque os caras estão achando que eu sou do Bota. Todo lugar que eu chego agora com aquele carro, os caras acham que eu sou do Bota. do carro preto com a caveira. Então, e aí nasceu faca na ladeira. E na verdade é só uma analogia ao fato da prova ser muito difícil, ser casca grossa. Então o faca na ladeira representa aí a nossa empresa hoje. É bem bacana de ver a galera usando. E teve 2 caras que tatuaram já e eu ainda não. E deixa eu te falar, o que te motiva a continuar, cara? Ainda mais aí em tempos de pandemia, pô, tanta paulada que a gente sabe que você já tomou aí, o que motiva você a seguir Ladeiras, cara, acreditar? é um contexto, é muita coisa que acontece, né? Se a gente for tentar usar cada pedacinho desse que você falou, eu sou do esporte desde que eu me entendo por gente. Desde muito pequeno minha mãe me colocou em esportes, então eu já fiz natação, eu já fiz rapkido, eu já fiz capoeira, eu já joguei basquete. Era um péssimo jogador, mas joguei muito futebol. Brincamos muito de futevôlei. E depois virei educador físico, dei aula, então sempre teve esporte na minha vida. E realmente, 2006, quando eu comecei a correr, eu me encontrei demais na corrida. Meu melhor psicólogo, é a minha melhor terapia. Então a corrida me motiva, mas tem as pessoas. Eu tenho uma diretoria que é inenarrável, assim, não dá para explicar o que significa cada cara desse. Os 20 que estão hoje, mas todos que passaram, passou muita gente, que eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas muita gente começou o que a gente é hoje. Peu, Sávio, Mineiro, Nossa Senhora, Marta, a Malu, muita gente, João, né, um dos principais desde o começo, assim como a Malu, muita gente passou, muita gente ajudou a gente, muita gente somou, acordou de madrugada. No começo do Ladeiras as pessoas não ganhavam nem R$1, muito pelo contrário, elas pagavam para trabalhar e pagavam bem. Hoje elas recebem uma ajuda para estar no Ladeiras, não chega a ser um salário,
mas todos eles eu consigo honrar pelo menos uma parte do trabalho deles hoje e isso me faz muito grato. A minha família, eu dependo muito, 100% do Ladeiras, eu exonerei de um cargo público, eu trabalhava na área de segurança, era agente penitenciário, e eu exonerei de um cargo público para viver do Ladeiras, hoje eu vivo 100% do Ladeiras. A minha esposa no ano seguinte exonerou, ela também era agente penitenciário, e hoje vivemos do Ladeiras, então o Ladeiras paga minhas contas, o Ladeiras é o meu dia inteiro, é o sustento da minha família, e é um sonho que eu sempre tive. A partir de 2013, essas coisas começaram a acontecer sem querer, mas quando eu vi que era possível, o que mais me motivava era poder viver do que eu amo. Então, todo santo dia, eu amo demais o que eu faço. Todo santo dia, eu sou muito feliz de fazer isso. Tem dia que é cansativo demais, tem dia que é pesado demais, mas eu acho que nenhum outro trabalho seria tão gratificante, eu nunca seria tão feliz como eu sou com Ladeiras. Então, por todos que passaram e deram muito suor para isso, para todos que ainda estão, eu quero ser muito maior, tenho um propósito muito maior para tudo isso. Eu sonho em tirar todos eles dos trabalhos deles aí, pagando muito bem para eles, no melhor estilo de vida possível que eu sei que o Ladeiras ainda vai proporcionar para a gente e que nunca seja pelo dinheiro, que eu tenha condições de tirar eles do trabalho deles para eles viverem da emoção que é o Ladeiras, e eles gostam demais disso. A galera entrega o final de semana inteira pro Ladeiras, assim, e quando acaba, que eu acho que tá todo mundo triste, morrendo, os caras estão rindo, fazendo piada, e mais uma vez, só deixando bem claro que também pelo dinheiro que recebem, não tem como. E a gente tá vendo seu olhinho brilhar aí agora, parece que já vai, porque eu fiquei sabendo que você é muito emotivo. É verdade isso? Você chora mesmo o tempo todo? Como é que funciona isso aí? Sou muito... Eu gosto muito do que eu faço, independente do que seja. Não estamos falando só de Ladeiras, eu acredito muito em emoção, sempre muito chorão. Eu choro assistindo Zorro, então não é nenhuma novidade para mim. Se eu acerto, eu me emociono, se eu erro, eu me emociono. Chorei muito nessa pandemia, foi muito difícil ficar parado, muito difícil não fazer o que você ama. Meu Deus. É, né, palhaço? Eu sei. São quase 8 meses sem poder viver do que eu amo, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja presencialmente. A gente foi infelizmente podado de tudo que a gente acredita. Então, eu tenho 20 diretores, mas por prova são 120 pessoas que de alguma forma eu gero renda. Eu tenho staffs, eu tenho bombeiros, eu tenho ambulância, eu tenho cronometragem. Então, eu tenho uma rede de gente que vive do Ladeiras. São 7 etapas no ano. Tem diretor que conseguiu melhorar algumas coisas na vida por causa de 7 etapas. A minha vida melhorou muito por causa do Ladeiras de 7 etapas por ano. Então, quando a gente der uma pausa, a gente pega um estúdio inteiro com o olho cheio de lágrimas. Então, trabalhar com emoção é muito difícil. Eu não faço Ladeiras por dinheiro, eu faço Ladeiras porque eu amo Ladeiras e eu preciso de dinheiro. Mas nunca foi por dinheiro. Os primeiros Ladeiras eu paguei muito. Os Ladeiras no meio eu paguei mais ou menos, e eu comecei a ficar feliz quando eu não pagava, não quando eu ganhava. Quando eu não pagava foi os melhores Ladeiras. Só de não pagar eu já estava muito feliz. Então é lógico que é gratificante. Muita gente precisa, todo mundo precisa de dinheiro, e eu preciso, como todo mundo, tem família, tem responsabilidades, tem conta, mas eu sou emotivo no que eu acredito. Então eu já errei várias vezes enquanto organizador, eu peguei o microfone, eu chamei todo mundo e eu chorei. Porque eu não tenho vergonha nenhuma de chorar, tenho muito orgulho de chorar, porque é o meu melhor. O meu melhor sai quando eu estou chorando. É a minha melhor verdade. Todo final de Ladeiras tem um áudio chorando para a equipe. Todo final de Ladeiras. Então você bater no peito que isso aqui é família, fulano é família, não sei o que é família, é fácil pra caralho. Eu quero ver ser família. E a gente é uma baita família, desde os treinões que a gente escreve Família Ladeiras. E eu já ouvi de mais de 5 organizadores de provas diferentes falando que prova deles tinha mais camiseta do Ladeiras do que da prova deles. E eu nunca paguei para ninguém usar, eu nunca dei nenhuma camiseta para ninguém. As pessoas gostam da gente de verdade. Não tem como não ser emocionado isso aí. Se acabasse hoje já teria valido muito a pena. Mas que não acaba. Pelo amor de Deus, acaba não. Acaba não, mundão. Fala aí, mano. Vou pagar esse. É organizador, mas você é um atleta que organiza. E hoje, na sua visão
sendo organizador e sendo atleta, o que você acha que é o erro maior que um atleta comete a vir para o trail, por exemplo? Qual que é os erros mais comuns no trail quando o cara vem de uma outra modalidade? Cara, enquanto atleta, são vários erros, né? Mas eu acho que quando o cara sai da rua e vai para a montanha, o maior erro dele, de verdade, não é nem estar com tênis errado ou reclamar. A gente exige mochila, as pessoas reclamam. A gente exige cinta, as pessoas reclamam. Aí quando elas estão lá em cima da montanha, onde não tem como eu levar água para elas, o 3 quilômetros que na rua ela faz em 10 minutos, em 12, em 15, e na montanha ela fez em 1h30, aí ela lembra por que ela levou uma mochila, por que ela levou. Então a gente exige algumas coisas por segurança. São ordens que vêm muito longe. A gente aqui no Brasil está engatinhando ainda no trail. E essas coisas lá fora são exigências comuns, assim, muito mais que isso. Aliás, a mochila dos caras sai com mais de 12 itens obrigatórios. Aqui a gente exige só a mochila, o cara levar a água dele só, porque ele tem que ter uma estabilidade de hidratação que eu não consigo fornecer para ele numa prova trail. Então, um dos erros é esse, as pessoas não entenderem, por exemplo, que a hidratação é um dos itens principais de uma prova de montanha. Hoje, como organizador de trail e sendo um atleta da rua, até eu sinto essa dificuldade quando eu estou indo sinalizar uma prova. Na última marcação de percurso que a gente fez, a gente estava limpando o percurso, sinalizando. O 14 km levou 5 horas. Altimetria pesada. Então é lógico que um atleta faz em menos tempo. Mas não é tão lógico assim. Eu tenho vários atletas que fazem o 14 km do Ladeiras em 5 horas. Então essa pessoa me liga e fala, olha, eu faço 15 km, uma prova que ela acha que é de subida, então eu faço 15 km da São Silvestre em 2 horas. Quanto você acha que eu vou fazer o seu 14? Eu falo, olha, se você aguenta 2 horas, se o seu corpo tem resistência para 2 horas, é melhor você ir nos 7 km. Porque você vai levar quase 2 horas nos 7 km, você vai levar 1h30 nele, 1h10. E aí as pessoas desmerecem esse tipo de informação. O maior erro do atleta que vem da rua é fazer a conta pela distância. Né? Teve até esse assunto que tocou. Então, ele também falou disso. Porque é o maior erro do atleta hoje que vem da rua para ir para o trail, é fazer a distância como parâmetro e não a hora que o corpo aguenta. Então, quantas horas o seu corpo aguenta de treino? Quantas horas o seu corpo aguenta numa prova? Porque o trail, ele tem elevações muito altas, ele tem descidas muito técnicas, eles têm estradas muito quentes em lugares do interior que o sol é muito mais forte. Então eu acho que um dos maiores erros que eu vejo hoje é esse, o cara que desmerece a distância e aí ele acaba sendo muito prejudicado. Eu vi vários campeões quebrarem em prova minha, eu vi vários atletas medianos, como eu sou, por exemplo, que não completaram algum percurso. Então eu acho que um dos maiores erros é esse mesmo, de desmerecer a quantidade de horas que ele vai ficar na trilha. Entendi. Sempre teve ações sociais? Como que foi as ações que o Ladeiras cria? Cara, um dos maiores orgulhos que eu tenho, de 2013 para cá, infelizmente a gente não tinha esse levantamento lá atrás, a gente começou a fazer esse levantamento em 2015 com o trail, mas já foram mais de 30 toneladas de alimento, 30 toneladas. E aí não tem como não falar de emoção, né? Porque são 30 toneladas, se uma tonelada tem 1.000 quilos, se você pensa que eu posso ter ajudado uma família com 1 quilo, são 30.000 quilos que a gente conseguiu pôr para alguém. A gente deixa sempre com o serviço social da cidade, em algumas oportunidades a gente leva direto para os eventos. Agora a gente mudou no Ladeiras, um pouquinho antes da pandemia, sem querer, eu acertei demais. E sempre foi obrigatório, então quando ele ia buscar o número de peito dele, no dia da prova, ele era obrigado a entregar 1 quilo de alimento. E aí isso formava algumas filas, para nós a logística era muito difícil, porque tinha cidade que a gente fazia a prova e o pessoal da ação social já estava lá, e tinha cidade que a gente ia fazer a prova e a gente ia embora e as pessoas não estavam lá para buscar o alimento. E às vezes a prova, por exemplo, Santa Isabel, foi 1,2 toneladas de alimento. Então imagina se não poder ir embora enquanto não chegasse a galera da prefeitura para retirar o alimento. Então agora a gente criou no regulamento uma taxa de alimentação. Então numa média, R$4 um alimento, então cada atleta quando faz a inscrição tem mais R$4 que ele tem que pagar, que é a taxa do alimento. Automaticamente ele já entregou o alimento, e aí no pós-prova, quando acabar, eu pego aquele total de atletas, faço vezes 4, vou no mercado da cidade que a gente fez o evento e ajudo a cidade de 2 formas.
Uma, eu compro no mercado da cidade com todo aquele dinheiro, e duas, eu dou aquele alimento para a ação social da cidade. Então a gente continua ajudando e muito, e agora ainda mais até no PIB aí da cidade de alguma forma, porque a gente vai comprar 100% desse alimento na cidade. Tivemos várias campanhas, fizemos uma até de doação de sangue, estamos pensando muito em voltar uma dessas, né, que é sempre necessária na pandemia. Estava vendo algumas reportagens que caiu demais, então você que está assistindo aí, fica atento. Se você quiser ajudar o Ladeiras, a gente vai soltar uma campanha bem bacana aí de doação de sangue também, para você ajudar mesmo quando não estiver rolando as provas do Ladeiras, certo? Já fizemos de agasalho, já fizemos de brinquedo em época de criança, e uma prova de Ubatuba ficou muito marcada, foi muito legal a ação das pessoas, porque em 2018, a primeira Ubatuba, na semana da prova, eu estava em Ubatuba com a minha família, com a minha equipe, e todo mundo foi surpreendido por umas enchentes, nossa, animais que teve na cidade. Eu perdi placa de carro, a água veio na altura do capô do carro, foi uma loucura. E muita gente na cidade de Ubatuba ficou desabrigada, sem roupa, sem nada. E aí, faltando 2 dias para a prova, eu fiz umas lives, fiz uns ao vivo, e eu pedia para a galera, gente, além do alimento, se você tiver um agasalho, alguma coisa a mais, traz. Meu, a galera aqui tá sem nada, eu tô andando na cidade, eu tô vendo as pessoas sem casa, traz. Meu, a gente arrecadou naquela prova, foram 600 inscritos, foram 600 toneladas de alimento, que era obrigatório. Levaram mais alimentos, deu quase 800 quilos, e foi uma perua, uma Kombi de roupa, que a galera trouxe para a prova, assim, os atletas trouxeram. Então, a galera sempre participou demais, a gente sempre foi vinculado a ações sociais. A gente teve até recentemente uma etapa do MTB, onde não tinha, a prova não era nossa, a prova era do MTB Festival, a gente foi só contratado para fazer o trail. Então, a parte do regulamento não era nossa, a gente acabou não utilizando essa parte da arrecadação. E mesmo assim, alguns atletas levaram alimento. Mesmo não estando no regulamento, de tão normal que é para a galera participar do Ladeiras e levar o alimento. E eu fico muito feliz, porque eu vi muita organização acrescentando isso. Muita prova que eu corria antes do Ladeiras e nunca fez isso, hoje faz. E aí esse tipo de cópia eu acho muito bacana. Se o cara quiser copiar a gente em coisas desse tipo, fique à vontade. É sempre muito... Eu vou aplaudir ele. Agora não vem copiar meu nome não, que aí vai ficar bravo. Eu sou bravo. Né? Você tá ligado, pessoal? Que esperar do Ladeiras para 2021? Pô, 2021, cara. Se você me perguntasse 2020, em 2019, eu ia falar que ia ser o ano mais incrível do Ladeiras. 2019 a gente fechou, 2020 a gente começou com as 2 provas mais cheias da nossa história, e a gente estava planejando em 2020. E aí você me pergunta de 2021. Não tenho a menor ideia de 2021. Meus planos, 7 etapas do Ladeiras, 7 cidades diferentes, todas com todo mundo se abraçando, sem máscara. Pô, você é louco. Com uma etapa premium numa cidade muito louca, uma etapa especial, aí sim com restrição de quantidade, mas porque vai ser uma etapa premium que eu já estou conversando, aliás, com a cidade, uma etapa inédita do Ladeiras, para um público muito pequeno e privilegiado, e muita coisa nova. Pô, esse ano, em tempos de pandemia, a gente conseguiu fazer uma campanha de doação de máscaras, arrecadamos quase 4.000 máscaras. Em tempos de pandemia, eu abri minha loja virtual. Em tempos de pandemia, a gente, nós dois, pô, fizemos junto. Criamos esse programa aqui com a ajuda dos diretores de Ladeiras. E, cara, se a gente fez tudo isso em tempos de pandemia, imagina em tempos normais, o que não vai vir de novidade por aí. Então 2021 há de ser muito mais feliz e alegre do que 2020. E teve prova também esse ano, né? E ainda em tempos de pandemia já tivemos uma etapa 2 de novembro, que foi um sucesso total dentro do maior festival de MTB do país. E teremos uma próxima prova, inscrições abertas, dia 13 de dezembro, lá em Joanópolis. Só correr lá no nosso site, www.ladeiras.com.br. O nosso site é o site de inscrições e também é o site da loja do Ladeiras. Então, se você quiser comprar alguma coisa do Ladeiras, moletom, camiseta, boné, xícara, máscara, ou se você quiser se inscrever, só correr lá no nosso site, certo? Obrigado aí pelo espaço, né? Porque se eu ganhar, você também ganha. Pergunta que eu faço pra todo mundo e eu não vou deixar de fazer pra você. Você já correu Ladeiras? Pô, eu vi que você fez essa pergunta pra todo mundo e eu fiquei pensando, será que ele vai fazer pra mim? Eu falei, não ia ser tão besta de fazer pra mim, né? Tem que fazer. Se ele vai tomar uma resposta invertida, que ele vai ficar besta. Corri todos os Ladeiras. Todos os Ladeiras. Pensa que não existiu um Ladeiras nessa face da Terra que eu não corri. Todos? E eu corri o dobro, o triplo ou 4 vezes mais que qualquer um, porque eu corri
para criar, eu corri para ver se dava distância, eu sinalizei e em vários deles eu limpei. Então eu posso provar porque eu tenho todas as medalhas do Ladeiras. E aliás, eu duvido que alguém aqui que está me assistindo tem mais troféu do Ladeiras do que eu. Eu sou o maior campeão do Ladeiras. Toma, Comprou todos. Quem comprou? Acho que comprou. Se liga, eu corri. Eu conheço os caras que vêm, com certeza você comprou. comprou. Então vamos para o sprint. Uma pergunta rápida, uma resposta rápida. A gente vai fazer sobre o organizador Junior Diesel. Qual é a maior prova do Ladeiras hoje? Santa Isabel. Hoje Santa Isabel é a nossa maior prova. Esse ano foram 1.210 inscritos. Tivemos Kids 7 km, 14 km, 21 km e 32 km. Foi uma prova incrível que entra em rio, que tem uma altimetria muito boa, 0% de perdidos. A prova é uma das mais elogiadas, a bandana mais usada do país. Então eu acho que Santa Isabel é a nossa maior prova. E nosso vídeo mais assistido no YouTube, então com certeza, Santa Isabel. E a prova frustração do Ladeiras, qual que é? Pô, cara, a gente já teve problema em algumas provas, mas 50k da pedreira do Dib é a prova que eu não quero lembrar. Pro 7, pro 14, pro 21, essa galera passou quase ilesa, sem saber muito o que aconteceu. Apesar que teve um trecho que a gente passou 2 vezes na prova. É uma trilha de moto e nunca aconteceu nada. E naquele dia jogaram lá veneno para pegar as abelhas lá, a apicultura, não sei como é que chama. E as abelhas atacaram alguns atletas naquele trecho. Um diretor do Ladeiras foi assaltado 5 horas da manhã com arma na cara. Os caras tentaram dar tiro antes em carro de atleta para assaltar. Levaram a moto dele, levaram o notebook. E ele era o único cara que sabia chegar num trecho da prova para fazer sinalização. Então é uma prova que foi um clima horrível. A prova em si, para o atleta, foi muito boa. Mas para a gente da organização foi uma coisa estranha, um negócio pesado. E eu não quis voltar e hoje, particularmente, até esse momento, a minha frustração foi o Dib. E agora aquela pergunta que vai deixar a cidade aí meio enciumada. Qual é a prova xodó do Ladeiras? Putz, cara, eu tenho todas as minhas provas são xodós, eu amo todas elas. Mas eu tenho um carinho muito, 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 muito especial por Ubatuba. É uma prova diferenciada, com um clima diferenciado. É a praia, né, cara? É uma das paisagens mais lindas que o Ladeiras tem. E eu tenho um xodó muito especial por Extrema também, porque a gente acessa trilhas diferenciadas e é a minha prova fora de São Paulo, né? Minha prova em Minas Gerais. Então, como a gente não pode amar mais um filho do que o outro, eu amo os dois igual. Meus dois xodó, eu acho, todas são xodó, mas Ubatuba e Extrema, quando eu vou para lá, eu olho com outros olhos, assim, porque elas são diferenciadas dos demais percursos que eu tenho. Um sonho como organizador? Qual é o maior sonho do Junior Diesel organizador? Putz, muitos. Mas no trail, enquanto voltar ao Ladeiras da Penha é um dos maiores. Pode acreditar, desde 12 de março de 2017 isso ronda a minha cabeça. Mas um dos maiores hoje no trail é sediar uma seletiva. Que o Ladeiras seja etapa de alguma prova para um campeonato brasileiro, para uma seletiva da seleção brasileira. A gente tem percurso para isso, a gente tem estrutura para isso, a gente tem prova para isso. E a gente vai chegar lá e vai sediar uma prova bem bacana do brasileiro, se Deus quiser. E a maior conquista do Ladeiras, qual que você acha que é? Cara, ser uma prova de inclusão. Eu acho que o Ladeiras, de alguma forma, é uma das provas que mais traz gente pro trail. Eu sou um dos maiores facilitadores de entrada da rua pro trail, então eu acrescento, eu agrego ao trail de uma forma muito bacana. Então o valor que tudo isso pode trazer, de continuar fazendo o esporte desde o começo, de quando eu aprendi o que era esporte, eu continuo permitindo ele acontecer, fazer dele acessível, continuar gerando emprego para algumas pessoas, continuar arrecadando alimento, continuar ajudando as pessoas com o esporte, com a motivação, vendo a pessoa querer treinar para participar do Ladeiras, assim como de várias outras provas, mas o meu poder, a minha conquista é gerar valor no que eu faço e as pessoas recebem muito valor por gostarem do Ladeiras, por participarem do Ladeiras. Eu acho que é a minha maior conquista. Show, cara! Te agradecer de coração aí pela presença, pela visita aqui no estúdio da nossa
Rádio Imprensa, que nos permite esse programa maravilhoso, trazer gente especial igual você, gente do teu calibre, do teu tamanho. Cara, dificilmente eu vou conseguir trazer alguém aqui mais especial que você. Pô, certo? eu que agradeço, cara. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. De nada, de vir engrandecer o seu programa, né, cara? Prazer teu, né? Lógico. Meu é só mais um ato aí que a gente faz. E é isso, cara. Sou muito seu fã, sou muito fã de tudo que você faz. Obrigado pela presença. Bom 2020 aí no finalzinho. Vamos fazer um brinde? Feliz Pode propor um 2021 brinde aí? pra nós dois. E é isso, E ó, certo? Fala pra Valeu. mim, ó. Ladeiras! Valeu, rapaziada. Valeu. Pô, obrigado, cara. Realmente você é muito pica, cara. Foda aqui. Mas você fez junto com ele? Por que você não fez dramaturgia, Júnior? Você fez junto com ele? Sim. Ah.